Cá estão elas. As almas dos mortos voltaram. Pontualmente para o dia de Todos os Santos, o Dia dos Mortos. Acontece todos os anos, quando os índios Mazaua vão a caminho do cemitério. Para os índios, a chegada dos seus antepassados, sob a forma destas borboletas de cores garridas, é um dia de celebração. As borboletas monarca vieram ao México para aqui passar o inverno. Viajaram de muito longe. E na sua longa e árdua migração, em que percorreram 4.000 quilómetros pelo continente americano, tiveram sempre um companheiro constante: o vento. Mas nem todas chegaram ao fim, pois esta é uma viagem repleta de perigos. As borboletas monarca são demasiado delicadas para muitas das condições que a humanidade lhes impõe. Para Robert Michael Byle, um investigador americano especialista em borboletas, elas fornecem indicações preciosas do estado do nosso mundo. A migração das borboletas monarca. A grande travessia. A cada outono, as borboletas partem do norte dos Estados Unidos e Canadá e dirigem-se para sul. A sua rota principal de migração leva-as à zona centro-sul dos Estados Unidos, chegando mesmo ao Texas, onde atravessam a fronteira para o México. O seu destino é Michoacán, perto da cidade do México. A sua longa jornada começa na região acima dos Grandes Lagos, num prado de flores silvestres. Estamos no início de agosto. As borboletas monarca, que agora ingerem avidamente o néctar, são já a 5ª ou 6ª geração deste verão. Cada geração vive apenas algumas semanas. Acasalam e depois morrem. Estas não vão chegar ao México. Há uma nova geração de borboletas monarca que já está a emergir. É a última deste verão. Saberá este pequeno glutão a longa jornada que o aguarda? A lagarta é muito criteriosa no que toca aos alimentos. As asclépias, consideradas ervas daninhas comuns, são a única planta de que a lagarta da borboleta monarca se alimenta. Só podemos encontrar borboletas monarca onde existam asclépias. Mas há nisto um pequeno segredo. As lagartas constituem um petisco, sobretudo para as aves. Ora, o suco tóxico da asclépia protege a lagarta da voracidade dos predadores, tal como mais tarde protegerá as borboletas adultas. Agora é a altura de os pais destas lagartas morrerem. Já não têm forças para voar e o seu tom laranja empalideceu. Para a pupa, começa agora uma longa vida como borboleta. Uma vida muito mais emocionante do que a dos seus pais ou avós. É quase um momento miraculoso. Impressiona-nos muito ver este pequeno casulo de vida a abrir-se e de lá sair uma bela borboleta. Quando ela sai, as suas asas são muito suaves e se lhes tocarmos, sentimos que têm a textura da seda. A borboleta é extremamente frágil e por isso preocupo-me muito, pois se cair agora, as suas asas ficarão danificadas e não vai conseguir sobreviver.
Mas depressa abre as asas, à medida que o seu corpo bombeia sangue para as alimentar. E então a borboleta fica pronta e com força para voar. Que esta borboleta tenha de voar quase 5.000 quilómetros até ao México é para mim uma coisa extraordinária. Estamos no final de agosto. É a partida para o sul. A viagem até ao local onde irão passar o inverno vai durar 8 semanas. Tem ainda 4.000 quilómetros pela frente. Se mesmo de carro é cansativa, como será esta viagem para uma borboleta que não pesa sequer 1 grama e só pode contar com as próprias forças para percorrer todo o caminho? Qualquer paragem nesta autoestrada é perigosa para a delicada borboleta, que pode facilmente ser apanhada pela força de um veículo. Mas elas precisam urgentemente de néctar fresco. Quem conta as borboletas que não conseguiram escapar a esta força fatal? Os muitos prados de flores silvestres estão a ser destruídos para abrir autoestradas, construir centros comerciais ou novos subúrbios. A viagem torna-se cada vez mais difícil para as borboletas monarca. A sua jornada para o sul leva-as através dos grandes lagos. Bob Pyle sabe o que as espera ali. O Lago Michigan constitui um promontório específico. A etapa que as borboletas têm pela frente parece interminável. Se as forças faltarem, vão certamente afogar-se. Por isso, antes deste desafio, agrupam-se em promontórios para descansar e recuperar energias. Passam a noite bem juntas, em árvores, para se protegerem mutuamente contra o vento e o frio. Antes do romper da aurora, muitos americanos vão à procura destes locais de descanso das borboletas monarca. Durante anos, tentamos fazer da borboleta monarca a borboleta nacional dos Estados Unidos. A proposta até foi ao Congresso, mas não passou. Não houve congressistas suficientes que levassem a proposta a sério. Tinham coisas mais importantes para fazer. Por isso a monarca não se tornou a borboleta oficial dos Estados Unidos da América. Mas, de facto, é a borboleta nacional. Todos os anos, as borboletas voam diretamente para esta pequena língua de terra no Lago Michigan. Como será que descobrem locais como este? Esta borboleta nunca esteve no México. Como é que sabe o caminho para lá? Que caminho seguem na viagem para o sul? E porquê?
Durante muito tempo, estas e outras questões estiveram envoltas em mistério e algumas ainda continuam. Só desde que certas pessoas começaram a apanhar borboletas nesta longa migração e a identificá-las, é que foi sendo possível obter algumas respostas. Here we go. Bye bye, Monarch. Ainda têm pela frente uma grande extensão de água. É sabido que as borboletas se orientam pelo Sol. Identificam o caminho utilizando uma espécie de bússola solar. Os grandes lagos foram finalmente atravessados. Agora, e até ao destino, faltam 3.500 quilómetros. Mas, para continuarem a sua jornada para sul, as borboletas precisam que o vento sopre de norte. Ao longo da sua migração, as borboletas voam aproveitando os ventos térmicos e pairam, mas depois têm de descer até ao solo para ingerir mais néctar e ganhar forças. Se pousarem à beira de uma estrada que foi lavrada ou pulverizada com pesticidas, não há nada à sua espera. As coisas ficam cada vez mais difíceis para as borboletas. A sua rota leva-as através da maior região de cultivo de milho da América, o Cinturão do Milho. Não há nada além de milho e soja. Já não há flores silvestres, nem mesmo à beira dos campos de cultivo. Toda a agricultura é geneticamente manipulada. As borboletas terão de continuar sem comer. Every night, Archer Daniels Midland Corporation has a picture of these infinite soybean fields saying, "We are feeding the whole world." Lincoln explica o anúncio desta empresa que passa todos os dias na televisão a dizer que alimenta todo o mundo. This was once prairie out here. Em tempos havia aqui muitas flores, dizem Lincoln Brower e Karen Oberhauser, dois dos maiores especialistas em borboletas monarca nos Estados Unidos. There was a huge outcry in Europe, and for some reason people in Europe were very interested in the human health effects of genetically modified crops, the effects on ecosystems. And in the United States there was just kind of a big collective yawn on what was going on. And when the first paper was published that said there might be a risk to monarchs of BT corn, all of a sudden, people were interested. How did that affect the company that was involved in making these products? Well, they panicked completely, and there was a huge propaganda campaign. Was that all Monsanto? Well, it was a whole group of agricultural companies that got together as a collective. That was just the start of the major propaganda campaign and manipulation by these big agrochemical companies. Yeah. E de repente, no meio desta industrialização toda, só ficaram uns metros quadrados de natureza. Parece que todas as borboletas monarca em migração conseguiram de alguma forma encontrar este pequeno jardim do Éden. Muitas asclépias crescem ao lado dos campos, não prejudicando a agricultura. Mas este novo tipo de feijões de soja, geneticamente manipulados, destrói as asclépias. Alguns estudos mostram que o milho transgénico envenena as lagartas de borboleta monarca se o seu pólen se infiltrar nas asclépias. As borboletas monarca podiam tornar-se o símbolo de uma agricultura sustentável
porque a sua sobrevivência depende disso. Irrita-me que a arrogância leva os agricultores a destruir tudo mais que existe por uma questão de lucro fácil. Será que não vai passar de um sonho dar um futuro à borboleta mais popular da América? Ainda há esperança. Todos os anos, por todo o país, os fãs da borboleta monarca seguem a sua migração com grande interesse e afeto. No Kansas, centenas de pessoas ajudam a identificar as borboletas num imenso prado de flores silvestres. Iniciadas pela organização Monarch Watch, muitas crianças seguram nas mãos pela primeira vez uma borboleta. Okay, let me have your hand here. Now you reach in here. Okay, there. Now squeeze it hard. Don't let go. Emma está orgulhosa por ter encontrado a sua primeira borboleta. Perfect. Right there. Yeah. Ela não a quer magoar e por isso mexe-lhe com todo o cuidado. Mexico, huh? Do you think it'll go to Mexico? What do you think? How far can Emma está deliciada com o facto de a sua borboleta monarca ir para o México. Ela e o pai, ao saberem que estas borboletas voam entre 80 e 160 km por dia, ficam muito surpreendidos. maybe even 100 miles in a day. Do you have a name for that butterfly? What would you call that butterfly if you had to give it a name? Flower. Flower, the butterfly? That would be a À nice name. despedida, Emma dá um nome à borboleta. Flower. Flor. Ainda tem 2.500 quilómetros à sua frente. De Oklahoma em diante, a paisagem é cada vez mais seca. As temperaturas rondam os 36 graus centígrados. Para muitas borboletas monarca, este charco, apesar de quase seco, aparece mesmo na hora H. Além do néctar, as borboletas precisam desesperadamente de mais água. Elas conseguem absorver a própria umidade do solo em redor da poça. Os Estados Unidos estão a ter o verão mais quente dos últimos 70 anos. You know, along came the drought. Yeah, that's what happened, huh? The drought you feel. I think it was the drought. And, Chip Taylor, presidente da Monarch Watch, está preocupado com a população deste ano. Não tem grandes esperanças. July, and we really had a hot July. Right. And so whenever you get the temperature going up, the rainfall goes down. No início do verão parecia que esta seria uma das maiores populações de monarcas de sempre. Mas começaram logo a diminuir. Northern Iowa population appeared to crash. So you can have millions of monarchs born. Yeah. But if they Chip can't diz que o seu número diminuiu drasticamente. Esta pode ser a última geração a voar até ao México. Bob pergunta-lhe se esta seca está relacionada com as alterações climáticas. I'll bet you right now. I'll bet you a beer bomb. Okay. I'll bet you a beer. Chip aposta uma cerveja em como este é o verão mais quente de que há registro. Warmest year on record. When it's all said and done, that at the end of the year, this is going to be the warmest year.
Contudo, o verão tórrido não é o único problema causado pela mudança do clima. Appreciate the folks here who are working so hard to help the folks on the ground prepare for the storm. I'm going down to San Antonio. Um alerta de furacão. Pre-positioned assets. We're now facing yet another big storm. State of Texas. A tempestade dirige-se para o Texas, onde as borboletas estão. Don't wait. The time for warnings is over. Don't wait until tomorrow. I don't even know if we can find a place to stay. Now is not a time for warnings. Now is a time for As pessoas podem fugir, mas a borboleta monarca não. If they are in the areas ordered to evacuate out. O centro do furacão passa pelo Golfo do México, mas os seus efeitos atingem Oklahoma e o Texas. As borboletas que não se refugiam a tempo debaixo de folhas ou flores não têm hipótese. São inúmeras pequenas bombas d'água. Os cientistas dizem que as tempestades serão mais e de maior magnitude no futuro, devido às alterações climáticas. E um furacão pode ser mesmo devastador para as borboletas. Se um furacão atingir um grande grupo de borboletas monarca no percurso migratório, pode ser desastroso para a sua população. Muitas monarcas foram destruídas pelo Katrina, que em 2005 atingiu Nova Orleans. Num furacão, os ventos são tão fortes que podem perfeitamente despedaçá-las. É como atirar pedaços de papel para o centro de um tornado. Quando as gotas de chuva caem com muita força, podem derrubar as borboletas das árvores ou mesmo do ar e esmagá-las. Sobreviveram à tempestade e estão já a meio caminho. No entanto, ainda faltam 2.000 quilómetros. Neste dia, as borboletas são mais rápidas. Robert Pyle tem de mudar de veículo se quiser chegar ao Texas no início de outubro, com as suas borboletas monarca. Sendo a região mais quente dos Estados Unidos, foi a que mais sofreu com as temperaturas deste verão. Contudo, até nos verões normais, o Texas é uma região dura para as delicadas borboletas. Será que este animal, cujos ossos estão aqui espalhados, morreu de sede?
Este lagarto, o Elgaria multicarinata, raramente vê um ser humano nestas paragens tão remotas. Parece ter mais interesse noutro viajante. Será que o lagarto já descobriu que este petisco apetitoso é venenoso? Só nessa altura é que a borboleta estará em segurança. O visitante raro deve ter alertado a cascavel do Texas, que costuma ser mais ativa à noite. Bob chega cada vez mais perto dela, sem se dar conta. Será que ela o avisa, agitando os seus anéis? As cascavéis do Texas são muito seguras de si e não se intimidam com a presença de humanos. A maior parte das dentadas de cobras nos Estados Unidos é destas serpentes. Pouco impressionada, a cobra vai-se embora, deslizando. Agora não pode haver passos em falso. Evitaram-se mutuamente. Já faltam poucos quilómetros para a fronteira mexicana. As borboletas monarca voam até mais tarde esta noite. Isto é invulgar. Parece que perceberam o que se está a passar. Estão a aproveitar ao máximo o vento favorável de norte, que as transporta quase sem esforço. Ainda assim, faltam 1.200 quilómetros para o destino. E eis que no horizonte se vêem as luzes de Eagle Pass, a cidade que faz fronteira com o México. Good morning. This is Carol Culler. I'm director of the Rio Bravo Nature Center, and you may have noticed that we've been having lots of monarch butterflies come through here lately. No rádio estão a pedir às pessoas que alertem quando avistarem as borboletas monarca a descansar nas árvores. O Centro Natural do Rio Bravo quer saber quando se atinge o clímax da migração nesta cidade fronteiriça. 773-1836. Descansa uma noite em nossa cidade e logo... Há muitos mexicanos a viver nesta cidade, por isso o apelo é bilingue. As borboletas têm uma vantagem. Voam com impunidade total sobre a bem vigiada fronteira entre os Estados Unidos e o México. Mas depois disso, a penosa viagem continua. Terão de atravessar o deserto e a cordilheira de montanhas. Nos gostou muito a informação que nos deu que o público necessitava hacerlo e le damos novamente las gracias por habernos acompañado este día de hoy. No hay de qué. Gracias. Go ahead, you're gonna... No México, as borboletas seguem a Sierra Madre. O curso desta cordilheira e os ventos favoráveis definem a sua rota natural.
As borboletas precisam de energia e não apenas para a viagem. Nas etapas que ainda faltam, devem acumular reservas adicionais de gordura para o inverno. Os abutres adoram o calor do início da manhã no deserto do Chihuahua e tomam banhos de sol. Mas ao meio-dia, a temperatura sobe para além dos 40 graus nas dunas de areia de 4 Ciénegas. É uma zona inóspita para pessoas e borboletas. Pelo menos parece. Todavia, a maior parte das borboletas monarca sobrevive a esta travessia. Como poderiam saber que este ano tudo aqui é diferente? Normalmente, por esta altura, em outubro, a paisagem deserta está coberta de flores silvestres. Mas este ano, a estação das chuvas não trouxe a quantidade de água habitual. O aquecimento global é uma preocupação real para estas borboletas. Tenho pena delas, pois são animais resistentes e com muita facilidade de adaptação. Sofrem muito às mãos dos humanos, mas sobrevivem. Quero crer que também sobreviverão ao aquecimento global em algumas áreas. Mas não sei se a grande migração transamericana das monarcas sobreviverá ao aquecimento global. Isso não sei. E preocupa-me muito. Talvez as pessoas na aldeia tenham novidades sobre as borboletas. Um jovem recorda-se de quando era criança e as borboletas passavam em bandos. Hoje em dia já não são tantas. E Bob recebe outra dica. Um pouco mais à frente há um desfiladeiro para onde o vento empurra as borboletas. E de facto Bob encontra nesse desfiladeiro uma das mais densas áreas de descanso das borboletas desde o início da sua jornada. Oxalá consigam proteger-se umas às outras do vento frio. Nas noites de outubro, já há geada no deserto. As borboletas já não têm muito tempo para chegar ao seu retiro de inverno. E ainda faltam 1000 quilómetros até Michoacán. A rota leva-as até Monterrey, uma grande cidade no meio de montanhas altas. Cada vez mais borboletas chegam à cidade vindas do norte ao longo das cordilheiras. Mas o caminho para o sul está bloqueado por uma barreira gigante. De alguma maneira, elas têm de ultrapassar estas montanhas. Mas sozinhas não conseguirão fazê-lo. Vão ter de esperar pelo vento térmico.
How many monarchs do you think we saw this morning coming in? Would you make a guess? I don't know. O diretor do Parque Natural Cumbres de Monterey não consegue fazer uma estimativa do número de borboletas que viu chegar esta manhã. Seriam centenas de milhares. Mas também vi muitas a atravessar este desfiladeiro. Deve ser importante na sua migração. Devem vir aqui em busca de néctar. Fernando Serrinha diz que vai nascer uma cidade neste parque. Monterey acaba nas montanhas. Já não há mais onde construir. E os ricos querem desfrutar desta paisagem. There are a few places to building construction. So people with a lot of money would like to live out of the city and have the view of the mountains. Yes. Para a maior parte das pessoas daqui, as borboletas são um empecilho. Centenas de milhares de borboletas continuam a pairar sobre a cidade à espera do vento térmico, que as ajudará a passar sobre as montanhas e desfiladeiros. Finalmente chegou. O vento leva-as sobre as montanhas. Agora é sempre em frente, até ao sul. Mas ainda faltam 800 quilómetros e estamos a escassos dias do início de novembro. Será que desta vez também vão ser pontuais? Em Michoacán, as pessoas já estão à espera das almas dos mortos. Enquanto os bandos de borboletas vão desaparecendo nas florestas das montanhas, as pessoas comemoram os seus mortos. A chegada das borboletas monarca coincidiu sempre com o Dia dos Mortos. Daí os indígenas locais acreditarem que os seus antepassados os visitam todos os anos sob a forma de borboletas. Mas de ano para ano, o seu número tem vindo a diminuir. Ainda penso em cada borboleta e em cada vida. Sabemos que há milhares, talvez milhões delas, que morrem durante a migração. Morrem por causa do vento, dos automóveis, da neve, do gelo. São muitas as causas. E eu preocupo-me um pouco com cada uma delas. Mas o mais importante, claro, é a espécie no seu todo. Ninguém sabe quantos milhões há numa área do tamanho de 6 campos de futebol. A uma altura de 300 metros, com temperaturas pouco acima dos 0 graus, o seu metabolismo abranda. Esta é a única razão pela qual as suas reservas de gordura duram até à primavera.
Todas as manhãs aguardam o calor dos primeiros raios de sol. E então a floresta de borboletas acorda. Só quando o sol brilha é que as borboletas deixam as árvores e voam para os vales. Algo exerce sobre elas uma atração mágica. Água. Ajuda as borboletas a decompor as reservas de gordura no seu corpo. Durante o inverno, mal se alimentam de néctar. As borboletas sorvem avidamente qualquer tipo de umidade. Mas algumas arriscam demasiado e afogam-se em pequenos regatos. E há outro perigo à espreita das borboletas que vêm saciar-se nas poças. As aldeias dos habitantes locais não estão longe. As borboletas, com as suas camadas de gordura, são um petisco para os perus, que são imunes ao seu veneno. Nem todas regressam às montanhas. Quando o sol já não está suficientemente quente, as borboletas regressam às árvores como se movidas pelo pânico. Esta também tenta desesperadamente regressar, mas já está demasiado frio. Não vai sobreviver a esta noite. A sobrevivência só é possível em grupo, em florestas protetoras. Mas as próprias florestas protetoras estão desprotegidas. Embora o local onde as borboletas monarca passam o inverno seja uma reserva natural protegida, o governo não consegue travar a desflorestação ilegal. As pessoas desta região são pobres. Nos últimos 6 anos, 20% da floresta das borboletas desapareceu. Este abate drástico significa que as árvores que restam
já não oferecem proteção suficiente às borboletas monarca. Em 2002, quase 80% das borboletas morreram congeladas numa súbita tempestade de neve. Há muitas fábricas ao longo da fronteira que necessitam de papel e madeira para as suas embalagens. E a madeira e o papel vêm das árvores que protegem as borboletas monarca no parque. Se eu disser, adoro estas borboletas, mas não quero envolver-me, não quero sujar as mãos e não mexo uma palha, aquilo que estou a fazer é acabar com elas. Estamos em meados de fevereiro. O calor da primavera pode sentir-se aos 3.000 metros de altitude. As borboletas monarcas estão a tornar-se cada vez mais ativas. Em breve vão partir na sua viagem de regresso aos Estados Unidos. Mas antes da sua partida, é preciso festejar. Depois de acasalarem, a caminho dos Estados Unidos, as fêmeas vão depositar os ovos. Depois morrem. As suas crias continuarão a migração para norte e mais uma vez irão instalar-se pela América do Norte durante o verão, até que a última geração parte na sua jornada para o México no outono. Recuperar uma borboleta com identificação é um golpe de sorte. O número nas suas asas revela quem a identificou e essa pessoa recebe um certificado. Bob conhece alguém que ficaria contente com isto. Lembro-me que ela deu o nome de Flor à sua borboleta e eu disse que as probabilidades de a Emma receber um dia uma carta com um certificado especial dizendo que a sua borboleta tinha sido recuperada eram de 1 em 500 ou 1 em 1000. Não é muito mau, se considerarmos as probabilidades de ganhar a lotaria. Mas serão boas as suas hipóteses para o futuro? Sobretudo aqui no México? Ainda há esperança. Um dia, esta pequena árvore vai oferecer proteção às borboletas monarca. Este cientista reitera que sem árvores não há futuro e que no México a desflorestação é enorme. Cerca de 50% das florestas do país já foram abatidas. Quando perguntei se havia algo que se pudesse fazer, respondeu que podemos escrever cartas ao presidente mexicano. E temos um projeto para devolver o habitat natural às borboletas. Which was once forest and is now farmland, we're converting it back into forest. How many trees do you think you've put in the ground? Millions, many millions. Muitos milhões de árvores já foram plantadas e crescem a um ritmo de 1 a 2 metros por ano. Se as pessoas se juntarem e começarem a plantar árvores, há milhões de hectares que precisam de ser plantados. Acho que as borboletas vão ter futuro.